Ok, vamos pensar junto. Vocês sabem que o intuito de eu estar aqui não é produção de conteúdo. Para isso tem gente muito melhor do que eu. A minha intenção é produzir uma conversa, compartilhar ideias e democratizar um pouquinho a discussão. Então, para isso, eu queria começar a compartilhar algumas ferramentas que a gente tem para conseguir pensar as coisas de um jeito um pouquinho diferente, um jeito que não tem tanto a ver com o senso comum, mas com algumas ideias que a gente foi desenvolvendo na história das ciências. E a primeira coisa que eu queria mostrar é a diferença entre ideal e material. A diferença entre ideal e material é a razão pela qual a grande maioria dos cientistas de ciências humanas do mundo, do Brasil, enfim, de qualquer lugar, são de esquerda. E eu vou mostrar por quê, tá? É assim, existe as formas, vamos dizer assim, formais ou ideais com as quais uma sociedade é organizada. E aí existe a realidade, né? Então, por exemplo, a gente pode dizer assim, todos os homens são criados iguais. Todos os homens têm direito à liberdade, à propriedade e à vida, né? Essa é a pressuposição liberal de uma sociedade moderna, certo? Só que o problema é que essa sociedade moderna ela é capitalista, e o capitalismo funciona de uma forma em que essas regras simplesmente não se materializam. Elas são do nível das ideias, do nível da formalidade, mas elas não são do nível da matéria, entendeu? Da materialidade histórica da vida humana. Então você pode aplicar esse método para um monte de coisa. Qual que é a diferença entre a ideia da coisa e a coisa de fato, a história da coisa, a luta da coisa? Então, por exemplo, o argumento liberal diz, a gente não precisa de cota. Se a pessoa estuda, se a pessoa tem oportunidades, ela vai entrar na universidade. Mas o argumento material é, escuta, existe uma história de exclusão, de violência, de abuso contra uma certa parcela da população. Essa parcela da população precisa também, para sair desse ciclo vicioso, estar em espaços universitários, em espaços de conhecimento, em profissões liberais e assim por diante. Então a gente precisa ter incentivos para mudar esse esquema material, esse esquema histórico. Entende? Então, idealmente, realmente não precisaria. Todos os sujeitos nascem livres, nascem iguais. Mas na realidade material histórica, precisa. Mesma coisa para proteção contra as mulheres. Por que um assassinato contra uma mulher é diferente de um assassinato contra um homem? Por que uma violência contra uma mulher é diferente de uma violência contra uma violência? É violência, o argumento liberal diria. Mas a materialidade da coisa é diferente. A materialidade, a história da coisa diz o seguinte: as mulheres sempre sofreram nas sociedades ocidentais violência. Não é equivalente e não é igual. É uma forma de organização da sociedade, é uma forma de organização da relação do gênero e assim por diante. Tudo isso não está escrito em nenhum lugar. Não é a realidade ideal e formal, mas é a realidade material. Então, para se ver com a realidade material, a gente precisa de leis específicas para aquele negócio. É a mesma coisa para os direitos do trabalho. Por que a gente precisa de uma legislação trabalhista cuidadosa e específica e completa? Existe demanda e oferta. Se o trabalhador não quiser aquele trabalho, ele simplesmente diz não, o empregador vai ter que oferecer uma outra coisa e assim por diante. Essa é a realidade formal ou ideal da coisa, mas simplesmente não é a realidade material. A realidade material é que os empregadores, os donos dos meios de produção, têm muito mais poder e se disponibilizam de muito mais ferramentas políticas, econômicas e assim por diante, do que os trabalhadores. E que, portanto, se a gente não tiver nenhuma legislação, os trabalhadores vão viver em estados parecidos aos estados de escravidão, como a gente muito bem viu acontecendo. Então, uma das ferramentas que a gente usa para pensar as coisas no contexto acadêmico e que a gente pode tentar usar no dia a dia normalmente é fazer a distinção entre o que é ideal, o que é do nível do formal, o que é do nível do foi dito que era para ser assim, e o que é do nível do que de fato acontece na história das lutas, na história do sofrimento, na história da manutenção do sistema econômico humano. Essa diferença é a diferença que a gente está o tempo inteiro usando para avaliar como pensar sobre as coisas de fato.
tá bom? Um experimento pra gente fazer e pensar junto. Beijo!